Bom, gente, nessa quarta parte, no quarto bloco, a gente vai fazer algumas questões da lógica de argumentação, tá? Mostrar para vocês aqui as duas formas de se cobrar essas questões. Vocês vão ver que em alguns argumentos as bancas usam os operadores lógicos, tá? O se então, o e, o ou. E em outros argumentos eles usam os quantificadores lógicos, o que eu acabei de mostrar para vocês aí no finzinho do terceiro bloco, todo, algum ou nenhum, tá? Dependendo da forma que ele construiu o argumento, a gente vai escolher a nossa estratégia de analisar a sua validade, beleza? Vamos lá? Vem comigo. Questão 16. Aos domingos, como pizza no jantar ou não tomo açaí? Corro ou jogo futebol? E tomo açaí ou não corro? Se no último domingo não joguei futebol, então, o que é que dá aí para a gente concluir, tá? Bom, essa é a forma mais comum de se cobrar uma questão de argumento, tá? A banca dá as premissas, então a gente parte da verdade dessas premissas e ela pede para você tirar uma conclusão, não é? No gabarito, ok? Qual é a recomendação? Codifique as proposições. Então vamos lá. O que é que acontece aos domingos? Como pizza no jantar ou não tomo açaí. Eu vou chamar P, tá, de como pizza no jantar ou não tomo açaí. Ok? Tranquilo? Muito bem. Segunda premissa, corro ou jogo futebol. Corro ou jogo futebol. Tranquilo? Terceira premissa, tomo açaí ou não corro. Tomo açaí ou não corro. Essas já estavam codificadas, né? Ok? Pronto. Então, a gente precisa partir da verdade dessas premissas. Então, vamos botar aqui que o resultado final de todas elas deve ser verdadeiro. Tá? Tranquilo? Aí ele diz, se no último domingo não joguei futebol, ó, não joguei futebol, quer dizer, joguei futebol é falso, o que é que dá então para a gente concluir? Bom, observe que esse J falso funciona aí como uma espécie de gatilho, né? Para a partir disso, a gente descobrir aí as outras proposições, o valor lógico das outras proposições. Tá? E como é que a gente vai descobrir o valor das outras? Dominando o conteúdo de operadores lógicos. Tá? Vamos para a segunda premissa, porque é lá que está o J falso, e vamos raciocinar sobre o operador que aparece nessa premissa. Não é? Aparece um OU, não é? E é um OU, digamos, sabidamente verdadeiro, porque a gente parte da verdade da premissa, não é? Então, esse OU tem que ser verdadeiro. E para um OU ser verdadeiro, ele precisa ter pelo menos um lado verdadeiro, não é? Pelo menos uma, basta uma. Mas como o lado direito, que é o J, está falso, para o resultado ser verdade, esse C vai ter que ser verdadeiro. Vê se você entendeu isso, não é? É o ser verdadeiro que vai garantir a verdade do ou da premissa 2. Ok? Muito bem. Veja que o gatilho que ele deu do J falso permitiu a descobrir o valor de C. E agora eu transporto esse valor. Agora eu pego esse valor de C, que é verdadeiro. Se aqui tem não C, porque aqui é falso. Não é? Se a proposição C é verdadeira, negada, ela fica falsa. E aí eu caio na premissa 3, que tem um ou também, né? Do mesmo jeito, igualzinho a 2. Tem um ou que tem o lado direito falso,
mas que precisa ter um resultado final de verdadeiro, tá? Então, o lado esquerdo, no caso A, vai ter que ser verdade, assim como foi o C, né? Para garantir a verdade da terceira premissa. Entenderam qual é a ideia? Aí você transporta para outro. Se A é verdadeiro, então quer dizer que o não A aqui, ó, é falso, né? Quer dizer que o não A é falso, tá? E aí, a mesma situação pela terceira vez. Se eu tenho um ou verdadeiro, mas que ele aparece aí com um P, ou com um lado direito falso, o lado esquerdo, agora sim P, tem que ser verdadeiro. E veja que a gente descobriu todas as verdades aí, né? O que é verdade aí? É verdade que eu como pizza no jantar, é verdade que eu corro e é verdade que eu tomo açaí. Não é? A única coisa que eu não faço é jogar futebol, mas o restante aí eu faço, não é? Eu corro, eu como pizza no jantar e eu tomo açaí. E aí você vai procurar qual é a resposta correta, né, nas opções do gabarito, tá? Obviamente que você vai ter que analisar uma por uma e considerar os conectivos ali empregados, tá? Olha o que tem na letra A. Corri e não comi pizza no jantar. Corri é verdade. Agora, não comi pizza é mentira. Eu comi. Então, esse I fica falso, né? Porque ele precisaria ter os dois lados verdadeiros para ser verdadeiro, tá? E assim você vai, de um por um, analisando letra por letra, até encontrar aqui, ó, na letra E, a resposta correta. Corri e tomei açaí, de fato, né? Corri é verdade e tomei açaí é verdade. E aí você tendo verdadeiro aqui e verdadeiro aqui, o resultado é verdadeiro e a resposta é letra E. Tá? Então, nesse tipo de argumento, espero que você tenha notado aí que ele usou os conectivos, né? Nesse aí ele usou o quê? O ou, usou o não é? No gabarito usou o i, tá? Alguns vão trazer se então, vão trazer se, somente se, depende do argumento, tá? O fato é, se o argumento for construído com esses operadores lógicos, aí a gente vai fazer sempre desse jeito, tá? Sempre desse jeito. A gente codifica as estruturas, como a gente fez aqui, parte da verdade das premissas, lança o gatilho que ele deu, ou vê aí qual é o ponto de partida, né? E dali a gente começa no efeito cascata, né? Descobre um valor, joga para outra, descobre um valor, joga para outra e vai assim até o final. Ok? Vamos lá, então. Agora, existe outro tipo de argumento que, em vez de utilizar os operadores lógicos, utiliza os quantificadores lógicos. Quer dizer, em vez de ele usar o se então, o i, o ou, ele usa todo, algum, nenhum, tá? Que é o caso aqui, ó. Eu vou dar uma realçada aqui, ó. Todos, tá vendo? Os professores, papapá. Nenhum dos professores, tá vendo? Aí vem no gabarito, ó. Nenhum, tá vendo? Todos. Quer dizer, ele utiliza aí das expressões quantificadoras. Aí o que é que faz? Esquece lá aquela coisa de codificar a simbologia, de i, de ou, de não. Aqui a gente vai usar os diagramas lógicos, tá? Os diagramas lógicos. Ok? Vamos lá? Bom, em um curso preparatório para vestibulares, todos os professores que ensinam física ou química ensinam também matemática. E nenhum dos professores que ensinam biologia ensina também matemática. Logo, vamos ver o que é que dá aí para a gente descobrir, né? Bom, gosto de começar logo pelo todo, tá? Onde tem um todo, eu gosto logo de já ir cumprindo aquela premissa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que todos os professores que ensinam física ou química ensinam também matemática, né? Então, eu preciso fazer o seguinte, ó, ver.
Vamos imaginar que esses são os professores de física, ou aqui seria o conjunto dos professores de física, e aqui o conjunto dos professores de química, tá? E talvez você pergunte, ei, Jairo, por que que você botou aí com interseção? O cara vai ensinar física e química, os dois, quem sabe, né? Agora, entenda uma coisa, eu não posso garantir que aqui tem algum professor, tá? Isso é só uma possibilidade do cara ensinar as duas. Mas o fato é, se ele ensinar só física, se ele ensinar só química, ou até os dois, ele ensina matemática. Ele está dentro do rol do conjunto dos que ensinam matemática. Tá? Então, quando ele diz assim, ó, todo A é B, é porque ele está caracterizando isso. Conjunto A contido no conjunto B. Para que todo elemento de A seja elemento de B. Agora, é possível que tenha elemento que seja só de B. A gente não sabe, só sabe que o A está todo ali dentro do B, tá? Então, no caso aí, todo professor de física ou de química, tá? Ele é também professor de matemática. Tá? Vê se você entendeu essa parte, beleza? Agora vamos para aqui, ó. Nenhum dos professores que ensinam biologia ensina também matemática. Então, ó, quem ensina biologia não ensina matemática. Portanto, biologia vem aqui a parte, né? Não tem. Quem ensina biologia não ensina matemática. Está separado, tá vendo? Tá claro? Muito bem. Aí a gente vai para as opções, né? Letra A. Nenhum dos professores que ensinam física ensina também biologia. Perfeito, já achou. Pronto, acabou-se. Ó, nenhum professor que ensina física... Ó, os de física estão todos aqui dentro, né? Todos aqui. Aqui estão os que ensinam o quê? Biologia, né? Todos aqui dentro, né? Então, nenhum professor que ensina física ensina biologia. Já dá para ver no diagrama que a opção está correta, tá? Obviamente, você na prova vai testando uma por uma, né? Deu sorte aí de achar a resposta logo na primeira. Mas, por exemplo, a letra B, todos os professores que ensinam tanto física quanto química, ensinam também biologia. Quer dizer, a turma que está aqui, ó, que ensina física e química, essa galera ensina biologia? Ensina não, não é? Letra C, há professores que ensinam química e biologia. Não, biologia é um conjunto separado aqui, tá vendo? Não é? Letra D, todos os professores que ensinam matemática e não ensinam química, ensinam biologia. Não, professor que ensina matemática nunca ensina biologia. Veja o diagrama. Não é? E letra E, há professores que ensinam física e biologia. Não, do diagrama amarelo que está aí pintado já mostra que não. Não é? Então é assim que você faz desse jeito. Você tem que percorrer as opções. Nesse caso aí, a resposta letra A. Beleza? Bom, mas o que é que eu quero caracterizar bem fortemente aqui? Se o argumento usar os operadores lógicos de se, então, de e, de ou, vou voltar o slide aqui, ó. É essa a estratégia, tá? É essa a estratégia. Se ele usar os quantificadores, todo, algum, nenhum, é essa a estratégia dos diagramas. Beleza? Isso aí é fundamental para vocês, tá certo? Vamos lá em frente. Questão número 18. Questão 18 diz o seguinte. Considere as seguintes proposições. Aí vem P1, P2, né? Q1, Q2. Eu sempre aconselho a você não ler essas proposições na hora da prova, tá? Vai perder tempo. Veja o que ele quer no item. O que é que diz no item? Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte a respeito da lógica de argumentação. Aí ele diz aqui, ó. O argumento em que as proposições Q1 e Q2 são as premissas e a conclusão é a proposição. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão,
a popularidade do governo cairá. É um argumento válido, tá? Veja que ele só utiliza aqui, ó, as duas premissas, Q1 e Q2. Eu vou voltar aqui, ó, e eu vou me preocupar somente com essas. Para esse item, nem precisava disso aqui, ó. Não é? Certamente que a banca usou isso aí em outro item, tá? Mas para esse item que a gente vai fazer agora, ele só vai usar Q1 e Q2. Então, vamos ver o que é Q1. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, então o governo será visto como fraco. E Q2, se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá. Então, a gente vai ter que representar, não é, simbolicamente essas premissas. Observem que elas estão usando o quê? Se então, não é? Elas não estão usando o quantificador de todo, algum, nenhum, está usando se então. Então, esquece os diagramas e a gente vai trabalhar com os operadores, tá? A simbologia. Vamos lá. Pega aí essa tela e venha comigo aqui. Vamos lá. Q1. Q1 quer dizer, se a empresa privada causar prejuízos à sociedade, eu vou fazer assim, ó. Chamar de PR, de prejuízo, tá? Se causar prejuízo à sociedade, e, né, então, ainda não. Causar prejuízo à sociedade e se o governo não interferir na gestão, então o governo será visto como fraco. Governo fraco. Será visto como fraco, tá? Essa é a premissa Q1. Q2 agora. Q2. Se o governo for visto como fraco, então a popularidade do governo cairá. A popularidade do governo cairá. Ok? Então, essas são as duas premissas, Q1 e Q2, confira aí, tá? E se a conclusão for a proposição, vamos lá. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, então a popularidade do governo cairá. Ele diz que é um argumento válido, tá? Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, em paralelo, que depois a gente volta para aí e aí só aplica, tá? É o seguinte, observa esse argumento. Se A, então B. E se B, então C. Logo, se A, então C. Vê se intuitivamente você já não percebe que isso é um argumento válido. Tá? Ó, se A, então B. Tá? E se B, então C. Ah, então se A, então C. É algo como se fosse assim, ó, vê. Não existe isso de fato, mas eu vou... Se A, então B, e se B, então C. A, então, se A, então C. Percebeu? Essa estrutura de argumento se chama, se você quiser anotar aí, ó, silogismo hipotético. Tá? Silogismo hipotético. Se A, então B, e se B, então C. A, então se A, então C. E é uma forma válida de raciocinar. Não é? Imagine, se for assim, ó, se eu ando, então eu bebo. E se eu bebo, eu como. Ah, então se eu ando, eu como. Porque se eu ando, eu bebo. E se eu bebo, eu como. Se eu andar, eu vou comer. Percebeu? E aí, observem agora no lado esquerdo que a gente tem exatamente a mesma estrutura aqui. Tá? Ó, só a gente chamar isso aqui. Ó. Se A, então B,
Aí vê se não é B aqui, não é B? Ó, se B, então C. Aí, ó, o que é aqui? A, então C. Tá vendo? Então, isso de fato é um argumento válido. Se chama silogismo hipotético. Item certo. Ok? Tranquilo? Muito bem. Questão número 19. No argumento CB1 a 5,2 seguinte, as proposições P1, P2 e P3 são as premissas e C é a conclusão. E aí ele descreve aí quem é P1, P2, P3 e C. Eu sempre vou sugerir que vocês não leiam, né, minuciosamente isso aí agora. Deixe para ler o que for preciso, se for preciso, tá? Vamos em frente. O que é que ele diz? As proposições P1, P2, P3 e C que integram o argumento CB1 a 5,2 são compostas por diversas proposições simples. E o argumento pode ser escrito na forma simbólica como P1 e P2 e P3, então C. Dessa forma, na tabela verdade do argumento, a quantidade mínima de linhas que precisam ser preenchidas para se determinar a validade ou invalidade do argumento é igual a. Bom, essa questão é muito rica, tá? É muito rica de informações e tem um detalhe aí que eu acho ela sensacional. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é para isso que ele colocou aqui, ó. Isso que ele colocou aqui. Na forma simbólica, o argumento pode ser descrito assim. Todo argumento pode ser escrito assim. Tá? Tranquilo? Ele pode ser colocado dessa forma. Se premissa 1 e premissa 2 e premissa 3, então conclusão. Tá? É um argumento na forma condicional. Todo argumento é dessa forma. Tá? É o condicional associado. Tá? Deixa eu botar aqui para você, se quiser tomar nota. Todo argumento pode ser escrito na sua forma de condicional associado. Quer dizer, se você partir da premissa 1, da 2, da 3, de todas, então você vai chegar na conclusão. Não é? Aqui no antecedente você tem a conjunção das premissas e no consequente, obviamente, você tem a conclusão. Então, isso é uma informação que ele deu aí na questão, tá? Beleza, mas vamos ver aqui quantas linhas são necessárias para a gente ver se ele vale ou não vale. Vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui e vamos pegar essas premissas todas aí, né? Para a gente chamá-las aí de P, de Q, do que for, tá? Deixa eu ver aqui se aqui tem mais espaço. Pronto, eu tenho um espaço em branco aqui, mas deixa eu dar nome aos bois. Vamos lá. Vamos fazer assim. Eu vou chamar os recursos foram aplicados em finalidades diversas da prevista, tá? Chamar de P. A obra foi superfaturada. Eu vou chamar de Q, tá? A prestação de contas da prefeitura foi aprovada, tá? Foi. Tira esse não daqui. Eu vou botar o não com um símbolo, tá? A prestação foi aprovada, eu vou chamar de R, tá? Então, isso aqui seria não R no caso, né? Tudinho com não seria não R. Depois, tem outra? Tem, a prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios. Vamos chamar isso aqui de S. E a prefeitura devolveu o dinheiro ao governo estadual. Vamos chamar de T. A obra superfaturada já chamamos, né? No caso aqui, seria não que, não é? A prefeitura não devolveu o dinheiro, seria não ter. Tá? Seria não ter. E a conclusão ficou impedida. Isso aí a gente chamou de quê? De S. Tá? Pronto, eu vou pegar isso tudo e vou simbolizar como a gente combinou. Quando o argumento usar os operadores, a gente usa a simbologia
dos conectivos, tá? Então vamos lá. Pegue aí seu material de acompanhamento, tá? Com aquela página para a gente fazer aqui, ó. Ficou assim, ó. Deixa eu botar mais para cá, porque eu vou querer usar ainda o espaço. Vamos botar aqui. P o quê? Então, não R. Aí, gente, vocês vão conferindo, tá? Segunda premissa. Se não R, então S ou T. S ou T. Se não Q. Tá acompanhando, né? Se não Q. Aliás, não Q e não T. E aí vem a conclusão S. Pronto. Isso que está na sua tela aí, é isso que está riscado aí de vermelho, né? Embaixo de cada proposição, a letrinha que a gente chamou. Confira se não está tudo ok com isso aqui, tá? Muito bem. Qual é o grande perigo dessa questão? Eu imagino quanta gente errou, tá? Conte quantas proposições participam. Bom, nós temos P, Q, R, S e T. Então, a gente tem um número de 5 proposições envolvidas, não é? Ora, a quantidade de linhas para construir uma tabela, não é, com 5 proposições envolvidas, é 2 elevado a n, né? No caso, 2 à quinta. Isso daria 32 linhas. E observe aqui que você tem a opção de 32, né? Fique imaginando quanta gente marcou 32 e terminou errando a questão. E por que é que errou? Vamos entender. Veja, ele não quer saber quantas linhas são necessárias para construir a tabela. Ele quer saber, agora é que é o detalhe, presta bem atenção, a quantidade mínima de linhas para você determinar se vale ou se não vale o argumento. Tá? Isso é diferente de perguntar qual é o total de linhas necessário para construir essa tabela. Para construir essa tabela, não tenha dúvida. Construir P1, IP2, IP3, então C, você ia ter 5 proposições envolvidas, com certeza 32 linhas. Mas a quantidade mínima para testar a validade é o seguinte, ó, como é que a gente testa a validade? E agora é o grande lance. Vê, agora é o grande lance. Só existe uma forma de você derrubar um argumento, tá? Se o argumento, entenda só, vê, ai meu Deus, eu ainda acerto hoje. Pronto. Se um argumento é isso, ó, vê, premissa 1 e premissa 2 e premissa 3, logo, conclusão. Se o argumento é isso, só tem um jeito desse argumento ser derrubado. É de V para F. É ou não é? Entendam bem, um argumento é sempre um condicional. Quando é que ele vai falhar? Quando ele for de V para F. Ou seja, quando você partir da verdade das premissas e perceber que foi possível chegar na falsidade da conclusão. Se isso for possível, o argumento não vale. E se isso for impossível, é porque ele vale. Então, você faria a tabela verdade e depois você ia ver em todas as linhas em que S foi falso, só nas linhas em que S foi falso, tá? Veja se nessas linhas, em alguma delas, pelo menos uma, as premissas ficaram todas verdadeiras. Se você encontrar uma linha em que S, a conclusão, tá? Em que S é falso, e que nessa linha as 3 premissas ficaram verdadeiras, você derrubou o argumento. Deixa eu botar isso aqui para ver se você está entendendo. Você vai ter isso, P, Q, R, S e T, tá? Você vai construir aqui premissa 1, premissa 2, tudo isso aqui, tá? Vai construir uma por uma. Premissa 3, tá? A conclusão
é S, né? Então, ó, essa aqui é a conclusão, ok? Então, você tem aí não sei quantas linhas, né? Sei lá, não vai dar para fazer tudo aqui, mas... Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você tem aqui V, vamos supor que você tem aqui F, tá? E assim por diante, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, vê. Quais são as linhas em que a conclusão é falsa? Essa, tá? Por que só nas falsas, Jairo? Porque eu estou testando se esse argumento é derrubável. E só se derruba um argumento quando a conclusão ficou falsa no momento em que as premissas foram todas V. Então não adianta de nada você olhar a linha em que o S é verdadeiro. Você só vai se interessar pelas linhas em que ele é falso. Que aí você vai fazer o seguinte, ó, vamos supor, V. Nessa primeira linha, vamos supor que tivesse assim, tá? As premissas foram todas V? Não. A premissa 1 foi V, a premissa 2 foi V, mas a 3 não foi. Então, por essa linha, você não derruba o argumento. Agora, veja, vamos supor que você encontrasse uma linha assim. Opa, acabou de derrubar. Por quê? Porque essa linha prova que, nesse argumento, é possível você partir da verdade das premissas sem chegar na verdade da conclusão. E isso daí é o que derruba um argumento. Aliás, só isso derruba um argumento. Resumindo a história, você só vai se interessar ou só vai usar as linhas em que S é falso. Você não precisa das linhas em que S é verdadeiro. Tá? E por que é que a resposta não vai ser 32? Ora, porque em 32 linhas no total da tabela, obviamente que em metade delas, essas proposições P, Q, R, S, todas elas, em metade delas elas são V, na outra metade elas são F. Eu só me interesso por essas, em que S é falso. Por isso, a quantidade mínima de linhas para determinar a validade ou invalidade do argumento é 16 e não 32, tá? Mas, sem dúvida, isso aí é uma questão um pouco mais difícil, tá? Porque tem todo esse entendimento aí de só se interessar pelas falsas. Eu queria que você estudasse isso bem direitinho, que você principalmente visse se você entendeu isso aí, tá? Qualquer dificuldade, você manda lá no plantão que eu vou tentar lhe ajudar, tá certo? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, tá? E a gente vai ter que parar por aqui. A gente se encontra, portanto, na próxima aula, tá? Sugiro que vocês refaçam essas questões todas. Faz de novo, sem olhar aí o vídeo, né? Vê se você consegue. E qualquer dúvida, estou aqui com todo carinho, aguardando a sua dúvida lá no plantão. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.